Estamos ao vivo aqui no YouTube, ao vivo aqui no Instagram. Não sei como é que tá o som aqui no Instagram, no YouTube tá aqui com o microfone, acredito que esteja um pouco melhor. E olha só, a prisão está em nossa mente e a chave está em nosso bolso. Que notícia maravilhosa, não é? Que notícia maravilhosa. A prisão está em nossa mente e a chave está em nosso bolso. Então, na realidade, aquilo que nós temos de resposta, aquilo que nós buscamos de alternativas, de saídas e de soluções está sempre com a gente. E na realidade, o maior desafio é você conseguir fazer esse movimento. E esse movimento de você pegar essa chave, ele parece simples, porque nós sabemos exatamente onde está, mas tem um caminho para você chegar até lá, não é? Tem um processo. E esse processo, gente, não é fácil. Esse processo é desafiador? É desafiador. Mas vale a pena? Eu coloquei aqui, eu tenho aqui na minha frente uma etiquetinha que diz sim, que é o sim que eu mesma dou todas as vezes e todos os dias, e principalmente nos dias mais desafiadores, para aquilo que eu trouxe para mim como propósito. E aqui eu tenho essa minha, olha que lindo, né? Virou minha âncora no final de semana que eu fui ali no meu holiday. E aqui está ancorado. A gente fez um exercício lá sensacional, uma visualização, e aqui está realmente ancorado nessa chama o meu propósito, aquilo que eu tenho como meu propósito, aquilo que eu tenho como visualização e idealização do meu sonho. E você tem o seu? Você diz sim para ele? Você conseguiu encontrar dentro de você qual é essa habilidade, qual é esse seu dom, aquilo que você realmente, aquilo que te inspira a você buscar ser um ser humano melhor, a você buscar uma conexão com aquilo que faz com que você realmente se automotive, principalmente nos dias mais desafiadores. E olha só, eu hoje, todo mundo deve ter observado, né? Hoje, 29 de abril, hoje só dava Michael Jackson, assim, aqui no meu feed, alguns fazendo posts com música, outros fazendo ali algumas frases, algumas motivacionais, uns criticando, outros trazendo alguns vídeos dele. E mostra, né? Michael Jackson foi um grande ídolo ali da minha geração, nossa, um grande ídolo. Então, sempre quando ia lançar alguma coisa dele, a gente ficava naquela expectativa, né? Porque ele sempre dava um show, de apresentação, ele sempre trazia inovação, ele era um artista, um homem, um gênio naquilo que ele fez, né? E ele descobriu a genialidade dele. Olha que coisa interessante, gente. Quando a gente fala de habilidades e tal, né? E tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês, encontrar essa habilidade, esta habilidade, aquilo que realmente te impulsiona a você tirar de você o teu melhor, é exatamente isso que vai ancorar todas as mudanças e transformações que você precisa em áreas que para você são mais desafiadoras. Pode ser com relação ao teu corpo, pode ser com relação aos relacionamentos, pode ser com relação à sua profissão, pode ser com relação às suas finanças, enfim. Mas quando você encontra essa tua habilidade e você começa a fazer esse movimento criativo, ou esse movimento de você justamente exercitar, é isso que vai ser a tua âncora, isso que vai ser a chave, essa chave. Eu tenho até uma chavinha aqui que eu posso trazer aqui para vocês. A chave
que vai ajudar você. Olha só, presta atenção, esta é a chave que vai ajudar você a você superar os outros desafios que você tem. Aquilo que não é tanto a sua habilidade, aquilo que é desafiador para você. Eu quero trazer aqui alguns exemplos do Michael Jackson que eu acho assim muito interessantes. E um deles, essa minha vela, é uma vela que vai durar um ano inteiro, então vamos lá, estou aqui praticando o meu propósito. Agora ela solta um cheirinho maravilhoso, muito obrigada, inspire-se, fica aqui de frente para mim. Então, olha a fumacinha ali, né? Parece uma coisa meio mágica. Então, gente, essa é uma chave. Você descobrir as suas habilidades é uma chave. Então, a gente pega o exemplo do Michael Jackson, né? Que descobriu a habilidade dele, que conseguiu criar, que conseguiu desenvolveu muita coisa. Ele foi um gênio. E o legado que ele deixou. Gente, o cinema está explodindo por conta do lançamento da biografia dele. Explodindo. Olha o legado que ele deixou. Ele conseguiu trazer uma lição. Ele conseguiu mostrar para o mundo. Mesmo sendo um ser humano completamente fora dos padrões. Ele era um ser humano totalmente diferenciado. Ele era uma pessoa extremamente espiritualizada e ele era uma pessoa extremamente introspectiva, diferente de muitas pessoas que também eram artistas e cantores e que, às vezes, em muitos casos, têm um comportamento completamente diferente. Tem até uma entrevista dele que ele fala, cara, ele não gostava, ele falou assim, você precisa falar que você ama fazer turnê. Ele falou, mas eu não amo. Por quê? Porque fazer turnê me desgasta, me deixa exausto energeticamente. Imagina o radar que ele não tinha. Imagina, com aquela criatividade dele, com as expressões dele, o radar que ele tinha e que captava muitas coisas das pessoas, com toda certeza. Então, tinha esse movimento. Então, para ele era exaustivo muitas vezes, não é? Uma multidão e tal, enfim. E ele trouxe isso. E mesmo assim, o que mais que ele trouxe de lição? Ele teve uma infância extremamente desafiadora. Olha só que coisa mais rica. Ele teve uma infância extremamente desafiadora. Ele fez várias entrevistas falando, inclusive, da relação, principalmente com o pai dele, daquela relação difícil, que ele tinha muito medo do pai. E teve uma gravação que eu vi, ele recebendo um prêmio, não me lembro o nome do prêmio, um troféu bem bonito ali da música, né? E com tudo isso, ele estava lá, ele pegou o microfone e falou, eu quero agradecer ao meu pai, à minha mãe. Quer dizer, mesmo com toda essa situação desafiadora que ele passou com o pai dele, e em algumas entrevistas, é que eu não sei assim o tempo, né? Quando que aconteceram essas entrevistas, não olhei assim esse tempo, mas em muitos casos que ele mesmo falava, né? Que ele ainda tinha medo do pai, que ele ainda tinha esse medo, enfim, mesmo assim ele foi lá, honrou os pais dele, independente do que tivesse acontecido com ele. Agora, se você olha só para a história dele, imagina, e ele não tivesse encontrado o propósito dele, porque o propósito dele, gente, era justamente trazer isso da música, mostrar isso, não é? Trazer este lado artístico, espiritualizado, profundo dele para as pessoas. Né? Ele era uma pessoa completamente diferente da manada, digamos assim, dos artistas. Completamente diferente. Então, ele deixou esse legado. Hoje, quando a gente olha para o Michael Jackson e tal, a gente percebe muitos movimentos que acontecem. Muitas pessoas que também são pessoas que têm um comportamento diferente. E isso, gente, é uma coisa incrível, né? Que uma coisa que ele fez com muita maestria foi conseguir
trazer uma certa reserva da vida dele. Então, se ele não faz esse movimento de trazer um pouco essa reserva, ele talvez não tivesse conseguido exercer e criar em cima de toda essa habilidade que ele teve. Então, hoje eu quero trazer, hoje isso me tocou mesmo, né? Essa chave me tocou profundamente, trazer isso para vocês com relação à chave. A prisão está na sua mente, a chave está no seu bolso. Ele poderia ter desistido, por exemplo. Ele poderia ter modelado, que é a grande palavra da moda, né? Ele poderia ter modelado outros artistas para que ele fosse igual e parecido, mas ele conseguiu trazer essa autenticidade dele. E essa autenticidade dele, na época em que ele esteve ali conosco, ele foi totalmente disruptivo. Ele inovou, ele trouxe movimentos que acredito que, principalmente na época, nunca as pessoas nem pensavam. Então, quando você, independente do que você está vivendo, você busca trazer você busca trazer à tona estas suas habilidades, esses seus dons, e muitas vezes eles estão aí, embutidos, guardados dentro de você, reprimidos, né? Principalmente dependendo daquilo que você passa, de quais são os seus desafios físicos, né? Desafios com peso, lealdades familiares, talvez uma falta de expressão. E quando você consegue encontrar essa tua expressão, é isso que vai te fortalecer, para que você não desista, para que você sustente os seus resultados, para que você sustente, inclusive, o seu próprio processo. Porque quanto mais você sustenta, mais habilidades ainda você encontra. Aquelas que são natas, e quando elas começam a fluir, espontaneamente, começam a surgir as outras que você pode treinar. E aí, realmente, é um ponto fenomenal. E você começa a compreender como é que você sai dessa prisão da mente. Porque aqui nós olhamos mentalidade, corpo e alma, no sentido de você buscar essa conexão. Combinado? Então, esse nosso encontro, ele foi rápido, mas ele foi justamente para trazer essa reflexão em cima de todo esse movimento que nós estamos vendo, principalmente hoje, que nós vimos todas essas homenagens, digamos assim, ao Michael Jackson. E que vocês, então, possam encontrar esta chave de vocês. Lembrem-se, a prisão está na nossa mente e a chave está no nosso bolso. Sucesso para todos. Olá, sejam bem-vindos, muito obrigada. A gente teve um encontro breve, pontual e bem curtinho, que vale muito a pena vocês assistirem. Muito obrigada e até mais. Fechando aqui o Instagram, fechando aqui o YouTube.